Olá, iniciamos mais uma aula já indo para o caminho do final do curso. Lembrem-se do que eu sempre digo, estudem pelas apostilas, acompanhem as aulas por essas apostilas, leiam muito a Constituição e não haverá problema. Com certeza vocês serão bem aprovados no exame da OAB. Confiem em mim, estudem, vejam as aulas, ouçam bem, acompanhem as apostilas e, repetindo, leiam muito a Constituição. Nós hoje falaremos dentro da separação das funções do poder do Judiciário. O Judiciário é um dos órgãos de poder citados no artigo 2º, sendo exaustivamente tratado a partir do artigo 92, especialmente após a Emenda Constitucional número 45, de 2004, razão de merecer atenta e cuidadosa leitura por parte de vocês que pretendem participar do concurso da OAB. É composto por magistrados federais ou estaduais, nunca municipais, visto possuírem estes apenas legislativo e executivo. E quais são as garantias e deveres desses magistrados? Na verdade, garantias da magistratura, motivo pelo qual aposentados não mais os vincularão ou protegerão. Vejamos essas garantias. Em primeiro lugar, tratemos das garantias expostas no artigo 95. Quais sejam? 1. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda de cargo, nesse período, deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. Segundo caso, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8º. Terceiro lugar, irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 37 e 10, 11, 39, parágrafo 4º, 152, 153, 3 e 153, parágrafo 2º. A vitaliciedade, como exposto, traduz-se em, após 2 anos de exercício de função, ser exonerado apenas com decisão judicial transitada em julgado, independentemente da falta ou do crime cometido. 2 casos são possíveis. Primeiro, de alguns crimes decorre a perda do cargo público. Neste caso, só deixará o cargo com o trânsito em julgado da condenação estabelecendo tal pena. Segundo, ação proposta com a expressa finalidade de decretar a exoneração, por exemplo, em caso de desídia do magistrado. Aqui também será necessária a coisa julgada, sem a qual não ocorrerá o desligamento. E a inamovibilidade, no que consiste? O magistrado não poderá ser livremente removido pelo tribunal, nem mesmo por promoção, exceto se com isto concordou ou requereu. A prerrogativa serve para evitar que o juiz seja afastado do julgamento de causa do qual cuida, ato que poderia decorrer dos sempre maléficas influências políticas no judiciário. Mas, professor, conheço um juiz lá no Ceará que, hora ou outro, é removido para rincões mais afastados do Estado, sem que isto tenha requerido ou concordado. Certamente é um juiz substituto, ainda não titularizado, portanto, não tem posto definido. Está à disposição do tribunal, para o que der e vier. Se um juiz sair de férias em uma comarca, será para lá remetido. Cessadas as referidas férias, substituirá outro em um outro lugar, talvez ainda mais distante, sem que haja violação à prerrogativa. No entanto, o dispositivo é claro em permitir a remoção por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8º. In verbis, artigo 93, inciso 8º. O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal
ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurando ampla defesa. Fica a pergunta do aluno: professor, o que é motivo de interesse público? Trata-se de um conceito indeterminado, com textura aberta, permitindo-se a interpretação segundo o momento histórico vivido. Imaginem um juiz, hoje, acusado de corrupção de menores em pequena comarca no interior do Brasil. Certamente, sendo ou não culpado, haverá grande comoção popular, até mesmo prejudicando os trabalhos do judiciário, o que deve motivar a remoção, seja ou não desejada pelo acusado. Por fim, subsídios são vencimentos das carreiras de Estado, entre as quais os agentes políticos, os juízes, promotores, procuradores públicos e delegados de polícia. O dispositivo analisado diz serem irredutíveis. O que significa isto? Ser vedada a redução nominal. Se o juiz percebe 1.000 unidades monetárias mensais, não poderá haver tal quantia reduzida para 950. Não quer dizer, segundo o entendimento antigo do STF, ter direito à atualização monetária do que ganha, mas, repito, a não diminuição da quantia fixada. Mas bruta ou líquida? Bruta. Isto é, havendo aumento de alíquota de imposto de renda, o magistrado receberá menos. No entanto, não haverá redução dos seus subsídios. Estudemos as vedações previstas aos magistrados. Diz o parágrafo único do artigo 95. Aos juízes é vedado, inciso 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma do magistério. 2. Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Inciso 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. Inciso 4. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. E último, inciso 5, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Devemos destacar este último inciso, criando o que se tem chamado de quarentena. É um dever do aposentado, a única exceção, pois os demais cessam com o ato de desligamento do magistrado, que a partir daí poderá sim, por exemplo, dedicar-se à atividade político-partidária. Ainda, é importante ressaltar o inciso 7º do artigo 93, que exige a residência do juiz na comarca em que atua, salvo a autorização do tribunal a que está vinculado. Norma visando a maior proximidade com os problemas e os valores do seu local de trabalho. É hora de ver os subsídios. Os subsídios dos magistrados, quer federais ou estaduais, seguirão o contido no inciso 5 do artigo 93. Artigo 93, inciso 5. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecidos
estabelecido, em qualquer caso, o disposto nos artigos 37, inciso 11 e 39. Parágrafo 4º. Então, se lei majorar o subsídio dos ministros do STF, todos os magistrados, federais ou estaduais, serão beneficiados? Sim, porém, para isto, haverá necessidade de que os estados editem lei. O repique não é automático, mormente pelo fato da autonomia das unidades federadas. Por outro lado, deve ser obedecido o artigo 37, inciso 11, estabelecedor de teto, segundo o qual nenhum funcionário federal poderá receber mais a qualquer título do que os ministros do STF. Se isto acontecer com um juiz, por exemplo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, haverá corte até o alcance do referido teto. Já na esfera estadual, os membros do Judiciário não poderão receber mais do que 90,25% do que oferem os referidos ministros. E se tal valor ultrapassar, o mesmo procedimento de corte ocorrerá. Agora, analisemos as funções típicas e atípicas do Judiciário. A função típica do Judiciário é a solução de litígios, interpretando com definitividade as normas constantes do ordenamento jurídico e, dessa forma, pacificando a sociedade e garantindo a supremacia da Constituição. No entanto, com o fito de lhe dar autonomia, o texto conferiu-lhe funções de administrar e de editar normas gerais e abstratas, funções atípicas, visto serem típicas, respectivamente, do Executivo e do Legislativo. Tais funções estão expressas no artigo 96. Há de ser lido. Artigo 96. Compete privativamente, inciso 1, aos tribunais a linha A, eleger seus órgãos coletivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. A linha B, organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os juízos que lhes forem vinculados, valendo, ou melhor, velando, pelo exercício da atividade correicional respectiva. A linha C, prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. A linha D, propor a criação de novas varas judiciárias. A linha E, prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido o exposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança, assim definidos em lei. A linha F, conceder licença, férias e outros afastamentos aos seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Do lido, é fácil perceber que apenas uma das competências arroladas é tipicamente legislativa, a de elaborar regimento interno, atividade que não pode ser exercida nem mesmo pelo Parlamento, por ser privativa dos tribunais. E o Supremo Tribunal Federal pode elaborar regimento interno para os demais órgãos do Judiciário? Não. Se o fizer, será inconstitucional, pois a competência é do próprio tribunal. Cada um elabora o seu regimento interno. Quanto às demais competências do artigo 96, são administrativas, consubstanciando-se em transformar norma geral e abstrata, que, em exemplo, permite férias ao juiz, em singular e concreta, concedendo-a. É hora de se falar nos órgãos que compõem o Judiciário. Passando a apreciação desses órgãos, é necessário partir do artigo 92, que os elenca. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1, o Supremo Tribunal Federal. Inciso 1A, o Conselho Nacional de Justiça. Inciso 2,
o Superior Tribunal de Justiça. Inciso 3, os tribunais regionais federais e juízes federais. Inciso 4, os tribunais e juízes do trabalho. Inciso 5, os tribunais e juízes eleitorais. Inciso 6, os tribunais e juízes militares. E inciso 7, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Comecemos pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro dos órgãos elencados, então, é o Supremo Tribunal Federal, a quem cabe, segundo o artigo 102, principalmente a guarda da Constituição, motivo pelo qual realiza diuturnamente o controle de constitucionalidade repressivo, quer o difuso, concorrendo com as demais instâncias, quer o concentrado, exclusivamente. No entanto, prendam seu sentido das palavras. Se a redação utiliza a expressão principalmente, é porque tem outras competências, todas elencadas no artigo 102, entre as quais julgar as ações penais contra o presidente da República ou parlamentar federal e as ações de interesse de toda a magistratura, esta prevista na linha N do inciso 1. Além disso, julga recursos ordinários e extraordinários, se previstos no inciso 2 e 3 do mesmo dispositivo. E quem o compõe? O STF é integrado por 11 ministros, escolhidos dentre brasileiros natos. Opa! Mas o artigo 101 diz bastar a cidadania. Cuidado! Interpretem a Constituição de acordo com a sua unidade. O parágrafo 3º do artigo 12 assim exige, com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de reputação ilibada e notável saber jurídico. A indicação é do presidente, porém o nome deverá ser aprovado pelo Senado, sucedido de nomeação pela mesma autoridade. Se o órgão parlamentar rejeitá-lo, deverá, neste caso, o chefe de governo outro nome apontar. Cuidemos agora de um assunto que nos foi trazido recentemente, a súmula vinculante. Para finalizar o Supremo Tribunal Federal, cabem algumas palavras sobre essa tal de súmula vinculante que foi inserida na Constituição pela Emenda Constitucional 45. Assim dispondo o artigo 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Mas o que são súmulas? Como o próprio texto expõe e consagra no meio jurídico, súmula é a síntese declarada de posição jurisprudencial de um tribunal, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Existem várias, editadas antes da emenda constitucional em comento. Estas não possuem o propalado efeito vinculante. Vale dizer, funcionam como mera orientação à administração pública e aos tribunais inferiores. Ao contrário, todas as súmulas aprovadas pelo STF após a emenda 45 serão vinculantes, isto é, deverão ser respeitadas pela administração pública e por todos os órgãos do judiciário, sem exceção, fazendo com que o juiz, de primeira instância, mesmo que pense de forma diferente, fique vinculado à manifestação do pretório excelso. Agora vamos falar sobre o Conselho Nacional
de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça também foi instituído pela Emenda 45, e a ele compete o controle dos órgãos do Judiciário, sob o aspecto financeiro e administrativo, jamais jurisdicional. Ou seja, não poderá rever sentenças ou acórdãos proferidos. Vale a leitura do parágrafo 4º e dos incisos 2 e 3, sem prejuízo de que vocês, com muito cuidado, o façam de todo o artigo 103b. Parágrafo 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Inciso 1. Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Inciso 2. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazos para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Percebam a importância e o poder de tal conselho. Pode rever atos administrativos ou financeiros de qualquer órgão do Judiciário, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Ainda, de acordo com o inciso 3, colocar em disponibilidade, aposentar ou remover magistrados, nunca exonerar, pois isto, como visto, depende de ação judicial. Quem o compõe são 15 membros, magistrados, 2 oriundos do Ministério Público, 2 advogados e 2 cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, e um nomeado pela Câmara, enquanto o outro pelo Senado. Tratemos, neste momento, do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça é um dos tribunais superiores previstos na Constituição. É composto por, no mínimo, 33 ministros, 1/3 nomeado entre juízes dos tribunais regionais federais, 1/3 entre desembargadores dos estados e do Distrito Federal, e, por último, 1/3 entre membros do Ministério Público e advogados, alternadamente. Qual a sua competência? Está toda exposta no artigo 105, podendo ser originária, em exemplo, para julgar por crime comum governadores e juízes dos tribunais regionais federais, bem como mandados de segurança contra atos de ministros de Estado. Lembrem-se da expulsão do jornalista estrangeiro de autoria do ministro da Justiça, então em exercício no governo Lula. O mandado de segurança foi julgado pelo STJ. Ainda, julga, nos casos descritos nos incisos 2 e 3, recursos ordinários e especiais. Mas qual a sua maior função? É o responsável na justiça comum, portanto não especializada, em interpretar a lei federal em último lugar, razão pela qual, de um acórdão de tribunal de justiça qualquer, se não tratou de matéria constitucional, mas apenas de interpretação de lei federal, funcionará como última instância. Com ele, funciona o Conselho da Justiça Federal, a qual cabe a supervisão administrativa
e orçamentária de toda a Justiça Federal, de primeira e segunda instâncias. Vejamos os tribunais regionais federais e os juízes federais. Os tribunais regionais federais funcionam como juízos recursais da Justiça Federal, com pequena competência originária, estabelecida no inciso 1 do artigo 108. Cada um responde por certa região, composta por um ou mais estados da federação. Desse modo, o TRF da terceira região exerce suas funções na seção judiciária de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. São compostos por, no mínimo, 7 membros, indicados pelo presidente entre cidadãos com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo 1/5 entre advogados e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de exercício da função, e o restante entre juízes federais de primeira instância. A competência dos juízes federais está detalhada no artigo 109, que deve ser lido e relido, podendo ser resumido em julgar as causas, cíveis ou penais, de interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas federais. Ai, cuidado! De fato, a Caixa Econômica Federal é empresa pública. Portanto, suas causas devem ser apreciadas pela Justiça Federal. No entanto, o Banco do Brasil e a Petrobras são sociedades de economia mista, o que afastará as ações das quais participem dessa justiça especializada. Em átimo derradeiro deste tópico, devemos cuidar do que se tem denominado de federalização dos crimes versando sobre direitos humanos, operada pela Emenda Constitucional número 45. No que consiste essa infeliz expressão? Para responder, o melhor é partir do parágrafo 5º do artigo 109. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Analisando, percebe-se a possibilidade de deslocamento de competência do juiz natural, Justiça Estadual, para a Justiça Federal, quando estivermos diante de grave violação de direitos humanos, como chacinas ou grandes assassinatos. Porém, apenas quando o Brasil tiver-se obrigado a combatê-lo por tratado internacional. Sempre ocorrerá? Não. Necessário será o pedido do Procurador-Geral da República, ao STJ, com a decisão favorável deste. Qual é a finalidade? Garantir julgamento justo, sem as comuns pressões políticas dos mais afastados rincões da nossa terra. Estudemos os tribunais e juízes do trabalho. A Justiça do Trabalho é formada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelos tribunais regionais do trabalho e pelos juízes do trabalho, estes classificados em varas. Ambos os tribunais são formados por juízes oriundos da magistratura, porém, 1/5 vem da classe dos advogados e do Ministério Público do Trabalho, alternativamente. A competência dos tribunais, qual é? É determinada em lei, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 111-A da Justiça do Trabalho, está exposta no artigo 114, podendo ser sintetizada na atribuição para julgar dissídios coletivos e individuais de trabalhadores, em que se discute a relação de trabalho em todos os seus níveis.
E a Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelos juízes eleitorais e pelas juntas eleitorais. E a competência de cada um deve ser estabelecida em lei, conforme determina o artigo 121. No entanto, dois relevantes pontos devem ser levantados. Primeiro, a ela não cabe apenas a função de resolver conflitos que envolvam eleições, mas também administrá-las, até mesmo para garantir a imparcialidade na gestão dos pleitos. Dessa forma, não funciona apenas em época de campanha, mas durante todo o ano, é permanente, quer para emitir títulos, registrar partidos ou resolver pendengas entre eles. Outro ponto, o segundo, é a sua composição. Os seus membros não são permanentes, mas cumprem mandato, após o qual devem deixar o assento, e se juízes, retornar ao juízo de origem, se advogados, à sua banca, como dispõe o parágrafo 2º do artigo 121. Tratemos agora da Justiça Militar. A Justiça Militar é formada pelo Superior Tribunal Militar e pelos tribunais e juízes militares instituídos por lei. A composição do STM são 15 ministros, escolhidos pelo presidente e aprovados pelo Senado, dentre generais das Forças Armadas, 3 advogados e 2 membros do Ministério Público especializados. Sua competência, diz o parágrafo único do artigo 124, ser para julgar os crimes propriamente militares, assim definidos em lei. Dessa forma, ao contrário do que muito se pensa, está a justiça militar esvaziada, pois se um oficial do Exército pratica crime comum, será julgado pela justiça também comum, restando a especializada delitos como o de deserção ou outros, também específicos da carreira e previstos no Código Penal Militar. Para terminar, faltou a análise da Justiça Estadual. Vejamos-la. Visto que tudo o que vimos até agora se refere a órgãos da Justiça Federal. A Justiça Estadual é composta pelo Tribunal de Justiça e juízes de direito. É importante ressaltar, desde a emenda 45, não existem mais tribunais de alçada. A competência segue a regra geral. Tudo que não for relacionado às justiças especializadas ou à Justiça Federal será atribuição da Justiça Estadual, tanto na esfera penal quanto na civil. A organização determinada na Constituição do Estado-membro, bem como na Lei de Organização Judiciária, sempre reservando 1/5 dos assentos do Tribunal de Justiça aos advogados e membros do Ministério Público, conforme previsto no artigo 94. E os policiais militares, nos crimes propriamente militares, serão julgados pela Justiça Comum? Em princípio, sim. Porém, nos estados com efetivo superior a 20 mil integrantes, poderão criar a Justiça Militar Estadual, composta por juízes e por um tribunal especializado. Termino por aqui. Bom estudo e até a próxima aula.